Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Tayla. E aí, estão animados? Então hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, vocês já sabem, não é mesmo? Então hoje nós vamos realizar atividades, então vamos ver ali o que nós vamos aprender? Então nós vamos realizar atividades envolvendo composição e decomposição numérica, medidas de comprimento e medida de área, que foram as aulas que a professora já trabalhou com vocês anteriormente, certo? Então nós vamos aí testar o conhecimento de vocês, ok? Então vamos lá. Para iniciar, vamos ver os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Então, como sempre deixem aí pertinho de vocês já o lápis, a borracha, o estojinho de vocês. Hoje vocês vão precisar do caderninho e também da atividade impressa que vocês pegaram aí na escola, ok? Muito bem. Então, peguem aí o material, crianças, que a primeira atividade vocês já vão utilizar o caderno, certo? Então, vamos ver? O nosso primeiro momento da aula será de composição e decomposição numérica. Lembram? Vamos ver aqui a atividade, a professora já relembra com vocês. Então vejam lá, a professora já trouxe ali na folha do caderno, então peguem o caderninho de vocês, pula uma linha, escreve a data de hoje, pula uma linha e vocês vão registrar do jeitinho que a professora colocou ali, ok? Muito bem, então, número 1, compõe e decompõe os numerais. Então, lembram que a professora trabalhou nas aulas anteriores com vocês a composição e decomposição numérica. A professora trouxe a ficha escalonada, lembram? Também trabalhou com a máquina de números para que vocês conseguissem perceber a decomposição numérica utilizando a ideia multiplicativa e utilizou a ficha escalonada também para fazer a decomposição utilizando a ideia aditiva. Lembraram dessa aula, crianças? Isso aí, muito bem. Então, agora, na letra A e na letra B, crianças, vocês vão compor o número. Então, observem ali. Na letra A, eu tenho uma decomposição ali utilizando a ideia aditiva. 3.000 mais 400 mais 20 mais 9. E na letra B, eu tenho ali uma decomposição multiplicativa. 4 vezes 1.000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 9 vezes 1. Muito bem. Então, vocês vão compor esses números. Lembram? A professora já trabalhou com vocês. Ótimo. E a letra C e a letra D, vocês vão decompor esse número. Também, vocês vão ver aí o que vocês preferem. Utilizar a decomposição utilizando a ideia aditiva ou a ideia multiplicativa. Vocês fazem aí do jeitinho que vocês quiserem, ok, crianças? Então, para realizar essa atividade, a professora vai dar 5 minutinhos para vocês, ok? Eu já volto para fazer a correção, tá? Então, podem começar.
Muito bem, crianças! Conseguiram fazer a atividade? Então vamos ver a correção aqui junto com a professora? Então vamos lá. Na letra A, eu tenho o número 3.000 mais 400 mais 20 mais 9. Qual foi o número que vocês formaram aí em casa, crianças? Falem aí bem alto para a professora. Olha, será que foi o número 3.429? Parabéns se for, já pode colocar um certinho aí ao lado e quem não acertou, não tem problema, pode arrumar agora. Ok, e agora, crianças, a letra B, será que vocês conseguiram? Muito bem, então vamos ver aqui com a professora. Então, se ele está multiplicando, o 4 está multiplicando 1.000, é por quê? Porque ele tem 4 ordens, lembram? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, se ele multiplica 4 vezes 1.000, ele vai fazer 4.000. Muito bem. E ele vai estar na ordem da unidade de milhar. Então, o 4, para ser 4.000, ele precisa multiplicar o 1.000. Então, ele precisa estar lá posicionado na casinha da unidade de milhar. Muito bem. O 2, multiplicando 100, ele vai fazer 200. Então, para ele ser 200, ele precisa estar lá na casinha da centena. Lembram que a professora mostrou para vocês? Ótimo! O 3, ele está multiplicando 10. Então, quer dizer que ele vai se posicionar lá na casinha das dezenas. Muito bem! E o 9, ele está multiplicando 1. Então, ele está lá na casinha das unidades. Então, se você ainda não consegue fazer assim, olhar e faz, montem lá as casinhas, coloquem lá as ordens, unidade de milhar, centena, dezena e unidade e posicionem os números embaixo. Ok? Vamos ver se vocês acertaram? Formaram o número 4.239? Muito bem, se vocês fizeram, parabéns, estou muito orgulhosa de vocês, ok? Ótimo! E agora, a letra C, crianças, como vocês fizeram? Utilizaram a ideia aditiva ou a multiplicativa? Então, vamos ver aqui junto com a professora? Então, eu poderia ter decomposto esse número utilizando a ideia aditiva. Então, 500 mais 40 mais 6. Olha só, o nosso número ele possui 3 ordens, centena, dezena e unidade. Muito bem. Ou ainda, vocês poderiam ter feito utilizando a ideia multiplicativa. Qual das duas vocês fizeram aí em casa? Não precisa registrar as duas, somente uma. A professora está aqui só mostrando para vocês as possibilidades, ok? Muito bem, então vocês poderiam ter feito também 5 vezes 100, porque o 5 ele está nas centenas, mais 4 vezes 10, porque o 4 está posicionado nas dezenas, mais 6 vezes 1, porque o 6 está nas unidades. E aí, crianças, qual vocês acharam mais simples de fazer? Qual vocês fizeram aí em casa? Ótimo! Então, quem acertou, pode colocar um certinho aí ao lado. Muito bem! E aí, na letra D, qual vocês realizaram, crianças? Vamos ver aqui junto com a professora? Então, vejam, agora a professora utilizou aqui a ideia multiplicativa. Então, vejam, o 3 vezes 1.000, porque o 3 está nas unidades de milhar, mais 7 vezes 100, porque o 7 está na centena, mais 3 vezes 10, porque o 3 está nas dezenas, mais 2 vezes 1, porque o 2 está nas unidades. Lembram que a professora utilizou a máquina de números? Vocês fizeram com a professora a máquina de números lá no início das nossas aulas. Se vocês ainda têm ela aí em casa, vocês podem treinar aí também, ok? Ou ainda vocês poderiam ter utilizado a ideia aditiva. Então vejam lá como iria ficar. Se eu resolver aqui 3 vezes 1.000 vai dar 3.000, mais 7 vezes 100 vai dar 700, mais 3 vezes 10 vai dar 30, mais 2 vezes 1 vai dar 2. Então, realizando ali a multiplicação, eu consigo chegar ali na ideia aditiva. Então, ficaria 3.000 mais 700 mais 30 mais 2.
E aí, crianças, conseguiram relembrar? Fizeram aí certinho em casa? Ótimo, muito bem. Olha só, a professora está muito feliz com vocês. Veja só, que legal, crianças. Muito bem. Então agora nós vamos para o nosso segundo momento da nossa aula. Nós vamos realizar atividades de medidas de área, ok? Então, para essa atividade, vocês vão pegar aqui, ó, aquela folha que foi lá na escola de vocês, que vocês buscaram, e vão pegar essa folha que estava escrito aula complementar, ok? E nós vamos começar com essa atividade ali. Número 1. Então, encontrem aí essa folha, enquanto isso a professora vai lendo aqui com vocês. Considerando o quadradinho como unidade de área, observem as figuras abaixo. Então, eu tenho a figura A, B e C, certo? Marque um X na letra das figuras que tem a mesma área. Então, vocês vão analisar aí, vão contar a área de cada figura e vão marcar um X naquele espaço que tem ali ao lado da letra, nas figuras que tem a mesma área, ok? Para vocês realizar essa atividade, vocês terão 3 minutinhos a partir de agora, certo? Então, podem começar, crianças. Crianças, conseguiram? Ótimo! Então vejam só, agora a professora trouxe essa atividade aqui colorida para que fique melhor a visualização de vocês, ok? Muito bem, então vamos analisar ali todas as figuras. Então, iniciando ali pela letra A, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, a figura da letra A possui 7 quadradinhos de área. Muito bem, vamos para a letra B? Conte aí junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, encontraram a mesma área aí em casa? Ótimo, então a letra B, ela possui 12 quadradinhos de área. Ótimo, então vamos para a letra C. Contem com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, crianças, encontramos! Então, podemos marcar o X já? Então, vamos lá, nós vamos marcar o X ali na letra B e na letra C, porque as duas figuras, elas possuem a mesma área, 12 quadradinhos de área. Ótimo! Conseguiram fazer aí em casa? Muito bem! Olha só como a professora está feliz com vocês. Muito bem! Parabéns, crianças! Agora, nessa mesma folha aí, vocês vão pegar essa atividade, certo? Então, vejam lá. O piso de um banheiro está sendo coberto por cerâmicas quadradas. Já foram colocadas 5 cerâmicas, como mostra a imagem abaixo. Então, vejam lá, já tem aqui 5 cerâmicas ali colocadas. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Então, vamos lá. Para fazer essa atividade, vocês também terão mais 3 minutinhos, crianças. Então, podem começar a partir de agora. A professora já volta para fazer a correção.
bem, crianças? Então vejam só, a professora já trouxe aqui também colorido para que fique melhor a visualização de vocês, certo? Então vamos aqui ver com a professora? Então a nossa pergunta é: quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Então vamos contar ali junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então já podemos responder. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? 15 cerâmicas. E aí, acertaram, crianças? E aí, se eu cobrir toda essa minha superfície, qual será a área toda aqui desse piso desse banheiro? A professora não colocou essa pergunta aí para vocês, mas respondam aí agora para a professora. Qual será a área que nós vamos ter? Então vejam, nós já temos 15 aqui se nós preenchermos, mas nós já tínhamos 5 colocados, então 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a nossa área seria 20 quadrados, não é mesmo? Ótimo, viu como vocês estão muito espertos aí em casa? Olha só, arrasaram, crianças, muito bem. Então vamos lá. Agora, crianças, nós vamos para o nosso terceiro momento da nossa aula, que é medidas de comprimento, ok? Então vejam lá. Vocês vão pegar essa atividade aqui agora primeiramente, certo? E para vocês realizar essa atividade que nós já vimos, lembram que nós vimos quilômetro, metro e centímetro? Muito bem. Então, vamos ler aqui junto com a professora. Observe as unidades de medida de comprimento abaixo. Então, eu tenho o metro, o centímetro e o quilômetro. Agora escreva a unidade de medida mais adequada para indicar a distância de uma cidade a outra. Letra B, a altura de uma árvore. E letra C, o comprimento de um clipe. Muito bem. Então, para vocês fazerem essa atividade, vocês vão olhar ali as unidades de medida e vão completar aqui, certo? Muito bem. Então, para fazer essa atividade, vocês terão 3 minutinhos. Tá bom, crianças? Muito bem. Então, podem começar.
crianças? Conseguiram? Muito bem, então vamos ver aqui com a professora. A professora já aumentou aqui a letra para que fique melhor a visualização para vocês, ok? Então vamos ver aí junto com a professora. Qual é a unidade de medida mais adequada para indicar a distância de uma cidade a outra? Será que é o metro, o centímetro ou o quilômetro? Digam aí para a professora o que vocês colocaram. Olha, isso mesmo, é o quilômetro. Ótimo, nós já vimos nas aulas anteriores, lembram? Muito bem. E qual é a unidade de medida mais adequada para indicar a altura de uma árvore? Será que são os centímetros ou o metro? Falem aí para a professora. Isso mesmo, é o metro, ótimo, também para medir a nossa altura, lembram disso? Isso mesmo. E para a unidade de medida mais adequada para indicar o comprimento de um clipe? Sabe o clipezinho de papel? Isso mesmo, olha, são os centímetros. Nós conseguimos realizar a medida ali utilizando a régua, muito bem. E aí, crianças, conseguiram? Responderam as mesmas coisas que a professora? Muito bem, olha só, vocês são nota 10, isso mesmo. Agora, crianças, vocês vão fazer a atividade número 4, que também está aí nessa mesma folha de vocês, ok? Muito bem, então vocês vão observar ali. Qual é a medida do lápis, depois da borracha? Vão observar a altura de cada criança e daí responder. Quem é o mais alto e qual é a diferença de altura entre eles, certo? Para vocês realizarem essa atividade, vocês terão 4 minutinhos, tá bom? Então podem começar.
Muito bem, crianças. Fizeram a atividade? Ótimo, então vamos ver aqui. A professora também trouxe essa atividade aqui colorida para que fique melhor a visualização de vocês, ok? Então vamos observar ali. Primeiro vamos fazer a primeira atividade. Então olha só, a professora aumentou ali para que vocês consigam observar. Então qual é a medida do lápis, crianças? Vamos ver ali? Olha só, ele está exatamente aqui no 0 e exatamente no 16, isso mesmo. Então o lápis tem 16 centímetros, isso mesmo. Ótimo! E a borracha? O que vocês colocaram na borracha? Vamos ver se vocês acertaram então? Olhem lá, a borracha também está exatamente ali no 0 e exatamente no 4. Muito bem, então a borracha tem um comprimento de 4 centímetros. E aí, acertaram? Ai, que bom! Estou muito orgulhosa de vocês. Muito bem. Então, agora nós vamos observar ali a altura de cada criança. Então, vejam só. Aqui, a Amanda, ela tem 1,35 m. E o José tem 1,41 m. Muito bem. A primeira pergunta é muito fácil, não é mesmo? Qual é o mais alto? Isso mesmo, é o José. Ótimo! E agora, crianças, qual é a diferença de altura entre eles? Sabem responder? Muito bem, quando nós falamos em diferença, nós temos que pensar em uma subtração. Lembram disso? As ideias da subtração. Então, eu posso fazer ali uma continha de menos? Posso, mas também posso contar ali qual é a diferença. Tem 1,35 m para chegar em 1,41 m. Vamos ver aqui com a professora, 1,35 m, 1,36 m, 1,37 m, 1,38 m, 1,39 m, 1,40 m, 1,41 m, que é o que o José tem. Então, qual é a diferença? Isso mesmo, é de 6 centímetros. Ótimo, crianças, muito bem. Vocês responderam isso? Sim? Ai, que bom então. Então, olha só, vocês são os melhores. Muito bem, isso aí. E agora, para finalizar, nós temos a nossa última atividade que vocês vão fazer agora. Então, para fazer essa atividade, crianças, vocês terão 3 minutinhos, ok? Muito bem. Então, vejam lá. Observe a distância da cidade de Ponta Grossa até as cidades a seguir. Então, nós temos ali a distância de Ponta Grossa a São Paulo, de Ponta Grossa a Porto Alegre e de Ponta Grossa ao Rio de Janeiro. Então, vocês vão colocar ali. Qual é a maior distância? Somente os números. Entre as quais cidades? Depois, qual é a menor distância e entre as quais cidades? E vão responder qual unidade de medida é utilizada para medir grandes distâncias. Muito bem, crianças. Então, agora vocês terão 3 minutinhos para fazer essa atividade. A professora já volta para fazer a correção.
crianças? Conseguiram? Então vamos ver aqui junto com a professora a correção? Olha só, a professora também trouxe aqui a letrinha maior e colorida para que vocês consigam observar melhor, ok? Então vamos ler ali. Então, conseguiram observar aí a distância de cada cidade? Muito bem. Então nós temos ali a distância de Ponta Grossa a São Paulo, que é 523 quilômetros ou km. A distância de Ponta Grossa a Porto Alegre, que é de 775 quilômetros, e a distância de Ponta Grossa ao Rio de Janeiro, que é de 949 quilômetros. Muito bem. Então, qual é a maior distância que nós temos ali? Isso mesmo, é de 949 quilômetros. Ótimo! E entre as quais cidades? Responderam aí em casa? Ponta Grossa e Rio de Janeiro. Parabéns! E qual é a menor distância, crianças? 523 km ou 523 quilômetros. Muito bem. E entre as quais cidades? Ponta Grossa e São Paulo. E aí, acertaram? Ah, muito fácil, não é mesmo? E aí, qual unidade de medida é utilizada para medir grandes distâncias, então, depois que vocês conseguiram observar aí a distância entre as cidades? É quilômetros. Muito bem, crianças, isso mesmo. Acertaram aí em casa? Muito fácil, não é mesmo? Olha só. Parabéns para vocês, a professora está muito orgulhosa de vocês, crianças, isso mesmo, continuem assim, continuem se esforçando, se você errou não tem problema, o que importa é tentar e se esforçar, ok? Então agora a nossa aula ela já está chegando ao fim, certo? Nos vemos na próxima aula, um grande abraço, um forte beijo e até a próxima aula! Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de formação humana e ensino religioso? E hoje, para nossa aula, eu tenho uma outra aluna aqui. Semana passada foi o Joca, mas hoje nós estamos com a Amora. Tudo bem, Amora? Tudo, prof! Oi, crianças! Tudo bem? E aí, Amora, acompanhou a aula da semana passada lá de casa? Sim, tudinho! Ah, legal! E você lembra de qual tema a gente conversou? A gente conversou, foi sobre a família e o ECA. O ECA, isso mesmo. Então, só para a gente relembrar, na semana passada a gente aprendeu sobre os direitos das crianças e dos adolescentes segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente também começou a falar sobre a importância da família para nossa formação. Você escutou bastante sobre essa aula? Sim. O que você lembra que o professor comentou na semana passada? Por que a família é importante? Porque ela nos dá proteção, segurança, tá junto sempre na hora da comida. Pra gente, isso mesmo, dentre várias outras coisas, né? Então a gente percebeu que a família ela é super importante porque ela nos ensina a se tornar seres humanos melhores, para que a gente cresça, evolua, né, e consiga aí ir para a sociedade e se tornar adultos muito, muito melhores, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso tema? Então é a importância da família. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Continuar falando, na verdade, né? E os objetivos da nossa aula são compreender o conceito de família, conceito, né? Às vezes algum de vocês ainda não entende essa palavra. Conceito é o significado. A gente vai entender o que significa a palavra família. Além disso, a gente vai observar diferentes composições familiares, ou seja, não dá pra gente falar que existe uma forma de família só, né? Existem muitas formas de família e a gente vai conhecer algumas dessas formas. E a gente também, tudo isso, né, para que a gente aprenda a valorizar a importância da nossa família. Quando a gente é criança, Amora, às vezes a gente não gosta muito de uma coisa ou outra que os nossos familiares fazem, falam, né? Principalmente quando eles dizem não, mas tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? E a gente precisa sempre lembrar que sem eles a gente dificilmente conseguiria chegar onde a gente chega quando cresce, né? E ter aquilo que a gente tem. Então vamos prosseguir. Então, olha aí o conceito de família na tela, acompanha a leitura aí com o professor. Segundo o dicionário, família pode ser definida como pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então,
por muito tempo, né, muitas pessoas ainda acreditam que família, Amora, tem a ver com o sangue. Por exemplo, o sangue que está aqui correndo nas minhas veias é o mesmo dos meus pais, é o mesmo dos meus tios, e dessa forma. Mas também, claro, né? Não deixa de ser. Mas também, principalmente, hoje em dia a gente entende que família é todas aquelas pessoas que estão unidas aí por um laço afetivo, ou seja, que se gostam, que se ajudam. E aí, quando a gente pensa desse jeito sobre a família, amplia um monte de possibilidade, né? Porque muitas outras pessoas podem ser consideradas pessoas da nossa família, como, por exemplo, alguns amigos, ou aquelas pessoas que estão perto da gente, que não têm o mesmo sangue necessariamente, né? Então, todas essas diferenças aí contribuem para que a gente entenda o que é a família. Eu lembro, prof, da aula lá do ECA, tinha um desenho daí, da Mônica. Daí falava das famílias adotivas. Exatamente. É isso que você falou, que daí não é de sangue? Exatamente, também. Por isso que a gente precisa entender, né, que a família, no caso, ela não é só aquela que está uma relação sanguínea, no caso, né, com o mesmo sangue. Pode ter aqueles casos das famílias que são adotivas, que têm os seus filhos adotivos, podem ter as famílias do coração, por exemplo, um tio, uma tia que é só por consideração, que não tem o mesmo sangue do pai e da mãe, né? Então as famílias são muitas. E ali naquele texto que a gente acabou de ler, tá falando que as famílias geralmente vivem no mesmo espaço. Geralmente, porque nem sempre. Pode ser, por exemplo, que tem uma família, né, onde a mãe viva com o filho numa casa e o pai possa viver longe. Ou o filho more com os avós e os pais morem longe. Então, existe muita família diferente, muita família diversificada e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Legal. E pra gente ver todas essas formas de família, a gente vai ler uma história. Então, você que tá aqui, né, Amora, e as crianças que estão aí em casa, tem que prestar bastante atenção que a gente vai conhecer várias formas de família, tá? Por meio de uma história. E essa história, ela se chama Drufis. Ela é de uma escritora, né, chamada Eva Furnari. Que legal. E ela não só escreveu, Amora, esse livro, ela também, no caso, fez todas as ilustrações. Foi ela que criou todos os desenhos que a gente vai ver ali ao longo da história. Tá? Então, presta atenção, escuta bem atento, observa bastante as imagens, porque depois que a gente lê a história, o professor aí vai fazer algumas perguntas para você, Amora, e para as crianças que estão aí em casa. Tá bom. Certo? Então, vamos lá para a nossa história. Drufis. Os Drufis são seres parecidos com a gente, só que menores. No mundo deles, tem escola, professor, aluno, lição de casa. Essa é a professora Rubi. Quando a professora Rubi quer dar uma tarefa diferente aos seus alunos, ela leva sua caixinha de surpresas para a sala de aula. Essa caixa tem dentro uns cartãozinhos com lições especiais. Às vezes é algo intrigante como: desenhe um gato invisível com uma caneta sem tinta. E às vezes os desafios são mais trabalhosos ainda, como esse que vai aparecer aí na tela. Tire uma foto de sua família, escreva umas coisinhas interessantes ou desinteressantes sobre ela. Podem ser detalhes dramáticos, patéticos, poéticos, o que você quiser. Também vale inventar. A Prof. Rubi achou as respostas da tarefa tão adoráveis que guardou com carinho todos os trabalhos dos seus 16 alunos. E esses 16 alunos se chamam Pipoco, Zizi, Veifou, Do, Tico, Fifi, Biju, Grebes, Elisbeth, Tusto, Tufo, Dinho, Tule, Tatinka, Nifi e Nii. Esses são os 16 alunos da professora Rubi. E agora eu vou compartilhar algumas das histórias desses alunos aí sobre as suas famílias, certo? Vamos começar então pela família Gorrinhos. Meu nome é Tusto. Minha família tem 4 pessoas e 4 bichos. Os cachorros Todd e Jobim, a gata Federica e o hamster da vovó, o Ha-Ha-Ha. Eu e meu pai gostamos dos cachorros. Minha mãe prefere gatos. Minha avó gosta mesmo do hamster dela. Nós amamos todos os bichos, tirando as baratas e os pernilongos. Desses, a gente não gosta. Então essa é a família Gorrinho. Vamos para a próxima. Olha lá a família Ui. Nós somos Zizi e Fifi, irmãs gêmeas idênticas. Nós vivemos preocupadas com nosso pai.
Ops, ui. E os nossos tios, tio Dó, tio Dói e tio Ai. Eles trabalham na fábrica de canivetes. Papai sofreu um acidente em seu trabalho e levou 5 pontos na testa. Próxima família, a família Balloon. Família Balloon. Na minha família, só falamos de um assunto: festa, festa, festa e festa. Meu tio Murchum tem depressão. Ele não fala de festa. Tio Boom trabalha em festas como meus pais, mas não gosta de crianças. Então qualquer coisinha ele estoura. Família Tampinhas. Meu nome é Tico Tampinha. Esses são meus irmãos. A coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a vida dos insetos, principalmente insetos peçonhosos. Também gosto de escrever. E no futuro eu quero escrever uma história sobre a minha família. Essa história vai se chamar A Guerra dos Tampinhas. Próxima família, família Soufflé. Eu sou a Biju. Um dos meus pais se chama Nick Soufflé. Ele é estrangeiro e tem sotaque. Ele é um chefe de cozinha muito famoso de um restaurante de comidas lá da terra dele, Fritemburgo. Mas aqui em casa, quem cozinha é meu outro pai, o Croissant. Quando crescer, quero ser chefe de cozinha também. Próxima família, família Zoom. Minha família tem 3 pessoas, contando eu, descontando meu pai que já morreu. Tenho saudades do meu pai. Ele era palhaço e eu também vou ser. Meu primo e eu faremos uma dupla, o Dô e o Dinho. Família Clown. Eu sou o Dinho, que vai fazer dupla com o Dô. Minha mãe está grávida e o pai do bebê é o Nunco, meu padrasto. Meu pai é Neurônio Clown, que agora é casado com a Neleca, que é a mãe dos meus 2 irmãozinhos. Família Cabelo Blue. Eu sou o Tufo. Esse é o meu pai Bob. Ele é separado da minha mãe e mora em outro lugar, na Champulândia. Estou aprendendo a língua que se fala por lá, o champulês, pois vou visitá-lo no ano que vem. Minha mãe se chama Tuna e namora o Chanderléu. Família Brong. Eu sou o Grebs. Meu pai se chama Frosk. Ele é coisólogo. Coisólogo. Ele estuda a rebimboca das parafusetas, um trabalho muito trabalhoso. Ele analisa objetos raros, dá nomes, classifica e tenta explicar para que servem. Quem cuida da casa são as minhas tias, a tia Corbina Furbeta, a tia Corvélia Mirtila e a tia Cornetona Bu. Família Padoca. Eu sou a princesa Elisbeth. Meus vestidos são todos cor-de-rosa, mas eu preferiria que fossem da cor do meu time de futebol ou da cor de uma nave espacial. Esses aí são os meus pais, o rei Pompão e a rainha Margarete. Papai queria ser padeiro, mas ele é filho do rei, teve que ser rei. Eu sou filha única e meus pais querem que eu seja rainha, mas eu queria muito ser jogadora de futebol ou astronauta. Família Bottom. Eu sou o Tule. Minha mãe, Juta, é estilista. Meu irmão Jersey e eu também queremos ser estilistas. Vamos fazer um desfile de roupas para cachorros e nesse dia teremos muitos convidados. Nossas mães, vovó Crochê, bisa Musselina, vovô Kilt e vovó Paetê, Dinda e o tio Hip. E essas são todas as famílias da história do mundo Drufes. Bastante família diferentona, né, Amora? Nossa, muito legal! Então ó, a gente já tem uma perguntinha aí pra gente fazer uma reflexão. As famílias das histórias são todas iguais ou são diferentes? Ai, todas bem diferentes. Bem diferentes. O que você achou interessante aí de todas essas famílias que a gente acabou de ler na história? Ai, elas eram tão diferentes. Aí tinha a família Balloon, eu nunca vi. Família Balloon, né?
Você viu? Até coisa inventada, era inventada ou não? É, mas a atividade da professora, ela permitia. Lembra que na atividade estava escrito que podia inventar também? As histórias não precisavam ser só reais. Então dava para inventar. Ali também, aquela história que conta aquela família dos reis e rainha, eu aposto que a aluninha também acabou inventando, né? Provavelmente eles não são reis e rainhas. Mas o mundo em que eles vivem, o mundo dos Drufts, ele é um mundo parecido com o mundo da gente, como a professora colocou lá. E cada aluninho dela escreveu essa historinha relatando um pouquinho sobre a sua família, né? Muito joia! E todas elas são bem diferentes. Então vamos ver o que tá a reflexão aqui. Então essas famílias, elas têm características, né? E agora a gente vai observar um pouquinho de cada uma dessas características. Vamos olhar lá na tela, então. Características da família Gorrinho, a primeira família que a gente viu. Antes do professor começar a contar as características da família, eu quero que vocês observem ali que a autora do livro, né, ela criou todos os desenhos, todas as representações a partir de seus próprios dedinhos, tá vendo lá, Amora? É verdade, muito legal. Então ela criou dessa forma por meio dos seus dedinhos, né? Então vamos ver lá qual que é a característica da família Gorrinho. Então, Tusto e o pai gostam de cachorros. A mãe gosta de gatos. A avó gosta do hamster. A família Gorrinho é composta por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma avó e pelos animais de estimação. Todos eles consideram os animais como parte da sua família. Olha que coisa diferente aí, né? Então olha a perguntinha que está aí na tela. Você possui animais de estimação? Considera eles como parte da sua família? Você tem animalzinho de estimação, Amora? Eu tenho. Tem? Quantos? Eu tenho 2. 2? E elas são da tua família? Você acha que elas são da tua família? Ai, claro que são. Por que você acha isso? Ai, de manhã cedinho, assim, quando eu acordo, elas já estão lá esperando do meu ladinho. Bem bonitinho, né? Ali pra ganhar a comidinha, a ração. São 2 gatinhas. Ah, é gatinha? Ah, que legal. Eu tenho 2 cachorrinhos, sabia? Ai, que legal. E o nome deles é nome de gente. Aí, prof. Quer saber o nome deles? Aí eu quero. Ó, eu já vou falar pra vocês que se tiver algum aluno aí com o nome igual dos meus cachorros, não se sintam ofendidos, porque eu amo demais os meus cachorros. O nome do meu cachorrinho, né, um cachorrinho macho, ele se chama Haroldo. Ai, que legal. E a cadelinha fêmea, ela é a Helena. Ai, que lindo. E eu também considero eles como se fossem parte da minha família, né? Ai, eu quero contar o nome das minhas gatinhas. Posso? Conta então. Como que é? É Pete, que é a mamãe, e a filhinha dela, que é a Xena. Xena, Pete e Xena. Ah, legal. Muito 10. Então, existem famílias que sim, consideram os animais de estimação como parte da própria família, né? Olha, uma outra espécie, né? Porque nós somos seres humanos e os animais, lá no caso, são os cachorros, ou os gatos, ou o passarinho, ou uma tartaruga, né? Mas o sentimento que a gente desenvolve por esses animais, ele às vezes é bem grande, por isso que a gente acaba considerando eles como se fosse da nossa família, assim como aí no caso da família Gorrinhos, aí que tem 4 animaizinhos, né? Vamos ver a próxima família, então? Olha aí na tela. É a família Ui. A família Ui, né, tem a Fifi e a Zizi, que são irmãs gêmeas idênticas. Ou seja, elas têm aparência igualzinha, mas muito diferentes entre si. Elas são muito diferentes, a personalidade delas é diferente, né? O pai, Ops Ui, e os tios Dó, Dói e Ai trabalham em uma fábrica de canivetes em um serviço muito perigoso. As meninas se preocupam com a profissão de seus familiares. A família Ui é composta pelo pai, pelos tios e pelas irmãs gêmeas Fifi e Zizi. Então, nesse caso, a família Ui é uma família que não possui a figura da mamãe, no caso, né? É verdade. Então, olha aí como é um modelo que também tem de família, né? Será que é a família de médico ali? Não. Ah, eles trabalhavam com uma fábrica de canivetes, lembra? É verdade. Eles se machucavam, né? Ai. Isso. Olha a pergunta que tá aí na tela. Algum familiar seu trabalha em algo perigoso? Por que o professor tá fazendo essa pergunta? Porque, se vocês lembrarem da história, tanto a Fifi quanto a Zizi, elas tinham muita preocupação em relação ao trabalho dos pais, né? E a gente sabe que alguns familiares, eles podem aí, às vezes, trabalhar em algo, né, que seja perigoso, e isso dá preocupação para os outros familiares. Verdade. Na tua família, tem alguém que trabalhe com algo perigoso? Olha, pensando, não tem. Não? Não. Então,
O meu pai não tem um trabalho perigoso, mas, por exemplo, ele tem um trabalho que é um pouco pesado demais, né? Então ele chega sempre muito cansado em casa, porque é um trabalho que ele exige muito esforço, né? Então, nas nossas famílias, eu aposto que na de vocês aí de casa, pode ser que tenha aí algum familiar, aqueles que vocês pensam assim, poxa, que bom seria se ele tivesse um trabalho, né? Que fosse mais tranquilo, que não fosse tão arriscado. Então, na nossa família existem muitas pessoas e essas pessoas podem trabalhar em algumas coisas que não são tão saudáveis, né? Peraí, lembrei agora. Mas sabe que pode ser um pouco perigoso o trabalho do meu papai? Porque ele separa bastante peças, assim, sabe? Numa indústria lá. Ah, e daí, eles têm um lugar bem alto, assim, tem que subir na escada. Tem que tomar bastante cuidado, né? Ai, que caia também, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Vamos lá para a família Balloon, então. Olha na tela. A família Balloon, todos amam festa, menos o tio Murchum, que tem depressão. A família Balloon é composta pelo pai, pela mãe, pelo filho e pelos tios. Olha a pergunta que vai aparecer lá, Amora. O que é depressão? Algum familiar seu tem ou já teve depressão? Você sabe o que é depressão? Depressão. É algo, com sentimento, não? Sim, tem a ver com sentimentos. Tem? Assim, Amora, você vai descobrir a partir quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e nem sempre a gente consegue reagir de uma forma positiva, né? Tem, por exemplo, surge um problema, às vezes a gente pode pensar assim, não, ele vai passar esse problema, é só um período ruim, é só um período difícil. Mas tem outras vezes que a pessoa, ela não consegue entender dessa forma, né? Ela não consegue sentir dessa forma e ela acaba entrando numa tristeza muito profunda. Então a depressão, né, no caso, é uma doença que afeta as pessoas, que afeta o humor delas. Muitas vezes elas ficam muito tristes, muito desanimadas, não querem conversar com outras pessoas. E eu vou te contar uma coisa, a depressão ela é considerada aí, né, no caso, como a doença do século. Ou seja, muitas pessoas têm depressão. Né? Tem amiguinhos meus agora na pandemia. Sim, a pandemia tem trazido muito disso. Eu entendi, agora eu sei o que é. Então, se por acaso você, né, e vocês aí de casa tiverem algum familiar que tenha depressão, vocês precisam apoiar essa pessoa, entender ela, tentar ajudar de alguma forma, tentar animar essa pessoa, né? E nunca achar que é uma besteira, que é uma coisa da cabeça da pessoa. Porque tem muita gente que acha que depressão é uma bobagem, assim, sabe? Nossa! Acha que, assim, a pessoa tá triste porque ela quer, a pessoa tá mal porque ela quer, e não é bem assim, né? Cada um tem os seus sentimentos e só a pessoa pode saber pelo que ela tá passando, né? Pra gente que não tá nessa situação, resta tentar ajudar os nossos familiares que possam ter essa doença, né? Sim. Bom, vamos ver então a próxima família, a família Tampinhas. Tico Tampinha não fala muito sobre sua família na história, mas ao que tudo indica, eles estão passando por uma situação difícil, né? A família Tampinha é composta pelo pai, pela mãe e pelos 3 filhos. Tico ama estudar a vida dos insetos e também adora escrever. E por que será, né, que dá para entender ali que pelo jeito eles estão passando por uma dificuldade na família Amora? Porque ali ele escreve o título da história que ele quer escrever, né? No caso, o título é A Guerra dos Tampinhas. A gente reparem aí na imagem que o professor vai mostrar para vocês aí na tela. Reparem que ali no cantinho, tá aparecendo ali no caso, né, os pais do Tico. E eles estão com uma cara meio fechada, né? E um balão cheio de rabiscos ali. Então isso está dando a entender que eles não estão passando por um momento difícil na família, né? Então olha a pergunta. Ou melhor, não é uma pergunta, é uma afirmação. O professor quer explicar sobre isso agora. É comum que existam problemas em todas as famílias. Muita gente acha, né, que a família é perfeita, que a família é maravilhosa, que nada dá errado. Mas a verdade é que a convivência, sabe, Amora, ela gera alguns problemas, gera alguns conflitos. Então é muito comum que aconteçam brigas, que aconteçam algumas confusões, mas o que importa é que isso passe e que as pessoas fiquem bem, né? Agora, se tem briga, se tem confusão e as pessoas só estão se machucando, então o ideal é que essa família encontre uma maneira de sair dessa situação, né? É verdade. Mas é comum, infelizmente, mas é comum. Às vezes eu me desentendo, brigo um pouquinho ali com a minha irmã adolescente, mas já a gente conversa, então é normal. É normal, tá. Vamos ver então a próxima família. Vamos ver. As características da família Soufflé. Na família Soufflé, todos amam cozinhar. Biju quer seguir a profissão de um dos seus pais, ser cozinheiro. Então a família Soufflé, ela é composta pelos 2 pais e pelo filho Biju Soufflé. Então, olha que legal aí, a profissão dos pais é cozinhar e o filho já quer seguir a mesma profissão, né? Olha a pergunta que está aparecendo aí na tela. Você sente vontade de seguir a mesma profissão de algum familiar? Você, Amora, já sentiu vontade de seguir a profissão de algum familiar? Aí eu já.
O quê? Ai, a minha irmã, quer dizer, minha irmã não, ai, a minha tia, ai. A minha titia, ela é professora. Professora? É. Ah, que legal. Eu acho tão lindo a dedicação dela. E você quer ser professora? É, porque ela faz tanta coisa legal, ela pensa tanto nos alunos dela. Ela legal. faz toda a diferença na vida Isso deles, aí. Eu também, por incrível que pareça, a gente nem combinou aqui com a Amora, né? Mas eu também tinha uma tia, o nome dela é Joelma, né? E ela sempre foi professora e eu via nela a vontade de ser professora. Então pode ser sim que nas nossas famílias, às vezes tem algum familiar que exerça alguma profissão, né? Que seja alguma coisa que no futuro a gente pensa assim, eu também quero ser igual ao meu familiar. Isso é muito legal também, né? Vamos ver a característica da próxima família, então. Vamos. A família Zoom. A família Zoom é composta por 3 pessoas, menos o pai, que já é falecido. O pai era palhaço e do Zoom também quer ser. Olha, mais aí uma criança que quer seguir a profissão de um familiar, né? A família Zoom é composta pela mãe e pelos 2 filhos, Do e Titila. Então aqui a gente já tem uma história um pouquinho triste, né, Amora? É verdade. Então vamos ver o que aparece ali, ó. Você já perdeu algum familiar que gostava muito, Amora? Ai, eu já. É? Triste, né? É. Eu também já perdi já perdi não somente um, né? Perdi as minhas 2 avós eram muito importantes pra mim e elas faleceram. E nesse momento agora que a gente tá vivendo, Amora, né? Tá acontecendo muitas mortes, infelizmente, né? E pode ser que algumas das crianças que estejam aí em casa já tenham sentido esse tipo de situação também, né? É muito triste, mas a gente sempre precisa tentar lembrar de tudo de bom. Olha, por exemplo, o exemplo da família que a gente acabou de ver, né? A filha, embora ela tenha muita saudade do pai, ela quer aí no futuro também ser um palhaço, né? O filho, né? Quer ser um palhaço como o pai. Então é uma forma até, de certo modo, de prestar uma homenagem, né? Porque o professor já falou em outras aulas, infelizmente a gente não é eterno, né? As pessoas, assim como a gente nasce, um dia a gente também vai falecer, a gente vai morrer, né? Isso é muito triste, é muito ruim, mas é algo natural da vida, né? Então, vamos prosseguir. Família Clown. Os pais de Dinho Clown são separados e já possuem suas próprias famílias. A mãe de Dinho está grávida de seu padrasto, que ela chama de pai. A família Clown é dividida em 2 famílias. A da mãe, seu padrasto e o futuro meio-irmão, e a do pai, sua madrasta e seus 2 meio-irmãos. Vamos ver o que aparece aí na tela então. Olha lá. Ao longo de uma relação, um casal pode acabar se separando. Assim, a família acaba se dividindo e ganhando novos integrantes. Então, a gente acabou de falar, né, Amora, que às vezes as pessoas, um casal, ele pode começar a entrar em conflitos, né? Uma família pode começar a entrar em conflitos e pode ser que eles percebam que não dá mais para ficar juntos, né? É uma situação muito triste para as crianças, é uma situação muito triste para os filhos, para os familiares como um todo, né? Mas, às vezes acontece, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem brigando sempre, né, Amora? Não é bom. Então. Eu via isso no meu tio também. É comum, né? Separações acontecem mesmo. Só que daí ele se separou e agora o meu primo tem uma mamãe, uma madrasta tão legal. Então a gente tem que pensar assim, olha, que triste, mas tentar conviver bem, né? E tentar entender, porque às vezes quando a gente é criança a gente não entende a cabeça dos adultos, né? E nem tem por que entender também, porque a cabeça do adulto é muito complexa. Mas assim, só pensa assim que talvez vocês ganhem novos familiares, né? Como nesse caso dessa família que a gente acabou de ver. Vamos prosseguir então. Tá bom. Olha lá a família Tabelo Blue. Os pais de Tufo são separados. O pai não mora na mesma cidade que Tufo, mas eles se comunicam por cartas e nas visitas frequentes que o pai faz a ele. Tufo mora com a sua mãe, Tuna, que tem um namorado. Ela tem um salão de beleza. Então é mais um caso de uma família, né, onde os pais são separados e no caso o pai ele já mora distante aí, né, no caso do filho, mas eles se comunicam. Você tem algum familiar que mora distante de você? Eu tenho. Tem? Então, a minha família também. Meus pais não moram aqui em Ponta Grossa, moram em outra cidade, né? Não é tão distante, mas a gente sempre conversa, né, pela internet. Então, a internet ela é muito boa. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia, Amora, que há um tempo atrás era super difícil a gente se comunicar com as pessoas? Alguns anos atrás, quando a internet ainda não era tão evoluída, né? A tecnologia não era tão evoluída. Então, ficava muito complicado de conversar com as pessoas. Mas hoje em dia, dá pra gente fazer isso a todo momento, né? Liga lá pelo áudio, consegue ver a pessoa. Então, chamada de vídeo, exatamente. Existem muitas maneiras a gente conseguir se manter perto das pessoas mesmo que elas morem distantes, né? Verdade. Vamos ver então a próxima família, a família Padoca. Então essa é a família lá da criança que achava que
né, escreveu que era uma princesa. Elisbeth é uma menina que não queria ser rainha e sim jogadora de futebol, mas ela é filha de reis, então seus pais querem que ela se torne uma rainha. A família de Elisbeth é composta por pai, mãe e filha. O pai também não queria ser rei e sim padeiro, mas ele não teve escolha. Antes da gente comentar sobre essa família, a gente vai ver sobre outra aqui, ó, que tem uma história mais ou menos parecida, que é a família Bottom. Vamos lá. As mães de Tully são estilistas. Todas as pessoas da sua família trabalham com moda. A família Tully é composta por suas 2 mães, 2 filhos, avós, bisavós, tio e madrinha. Os 2 filhos querem seguir a profissão das mães quando crescerem. Então olha o que está aparecendo aí pra gente. Nossas famílias podem sim nos incentivar a seguir a profissão que elas querem, mas a decisão sempre será nossa. Então a gente viu 2 famílias, né? Uma delas onde a filha, né, não queria seguir, não queria se tornar rainha, né? E a outra onde os 2 filhos queriam ser estilistas como as mães. Então a reflexão que fica aí é que sim, a nossa família tem todo o direito de falar pra gente assim, olha, quando você crescer você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode seguir a profissão do papai, da mamãe, do vovô, do tio, enfim. Mas na verdade a decisão sempre vai ser de quem? Nossa, né? Porque tem muita coisa ainda para acontecer na vida até a gente crescer. Então a gente pode deixar um máximo a profissão de algum familiar, mas no futuro a gente pode entender que aquilo não é tão mais legal, a gente não quer praticar aquilo, né? Então a decisão sempre vai ser nossa do que a gente vai se tornar profissionalmente no futuro. Vamos prosseguir então. Olha lá, já terminou as reflexões, as características da história. Alguma família se parece? A sua família se parece com alguma da história? Agora que você viu mais detalhadamente cada tipo de família. Acho que sim, porque eu tenho mamãe, papai e uma irmã. A gente viu várias, né? Em várias das famílias a gente viu coisas que aconteceram, seja pela quantidade de pessoas que moram na casa, pela quantidade de animais, ou por uma situação difícil, como a depressão que a gente falou. Enfim, essa história aí traz muitas formas de família e muitas situações que ajudam a gente a refletir sobre as coisas que acontecem, né? Vamos prosseguir. Bom, a história nos ensina que família, olha as coisas que essa história nos ensina. Que a família é quem está lá sempre para nós e que nos apoia. São pessoas em quem podemos confiar, com quem brincar, viver e quem gostar. São pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis e que cuidam de nós. É um conjunto de pessoas que gostam umas das outras, às vezes podem discutir, mas depois fazem as pazes. É um apoio, ou seja, que nos dá conforto quando mais precisamos nos bons e maus momentos. São pessoas unidas que confiam umas nas outras e não é necessário que a família sejam mãe, pai, irmãos ou avós, pois os nossos amigos são também família e os animais de estimação também. São aquelas pessoas que nos ajudam, que nos compreendem e que nos avisam quando estamos errados. É a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. É ter pessoas perto de nós que querem que sejamos felizes e nos ensinam a sermos melhores pessoas com os outros e para nós próprios. É alegria, confusão, entendimento, igualdade e desigualdade. São laços que se criam e é a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. Então, por tudo isso, a família é super importante, né? Muita coisa. Bom, a gente tá chegando no finalzinho da nossa aula e a gente vai dar uma olhadinha agora na tarefa de casa. Dá uma olhada aí. Então, a tarefa é a seguinte, aí tem 10 dedinhos, né, a mãozinha, e da mesma forma que a autora fez no livro, vocês vão criar as personagens em cada dedinho. Então olha aqui, ó, o professor fez atividade, já para vocês terem uma ideia aqui de como é a minha família, no caso aqui, né? Aqui eu fiz, olha aqui, ó, eu fiz a minha família de quando eu era criança. Então tô eu aqui, né, a Fernando, a minha mãe, a Magda, meu pai, o Daniel, a minha irmã, a Laís, e aqui eu coloquei a minha cadelinha Rottweiler, que era a Duda. Então, se a tua família tem mais de 10 pessoas, não tem problema. É só você virar a página, contorna a tua mãozinha e aí completa com quantos familiares faltarem, né? Porque a gente sabe que tem família que é pequenininha e tem família que é bem grandona.
Então a tarefa, crianças, ela é bem legal, porque é a mesma tarefa que a professora Rubi colocou para os aluninhos dela lá, os DRUFs, né? Então ali vocês estão vendo que tem um espaço em branco e caso vocês possam, é só vocês pegarem uma foto da família de vocês e colar ali naquele espaço. Se não puder, né? Se não tiver uma foto ou algum familiar não deixar vocês pegarem, não tem problema, é só vocês utilizarem o espaço em branco e desenharem os familiares. E abaixo vocês vão escrever um pouco sobre a família de vocês, como os aluninhos ali da professora Rubi fizeram, tá? Então usa aquelas linhas lá para escrever um pouquinho sobre a família de vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha pra gente ver se conseguiu alcançar os objetivos da aula? Vamos! Então olha lá, a gente compreendeu o conceito de família? Sim! A gente observou diferentes composições familiares? Sim! E a gente aprendeu aí a valorizar a importância da nossa família? Sim! É claro que tudo isso, né, são todas as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida inteira, né? Mas aqui nessas duas aulas sobre a família a gente viu aí um pouquinho sobre a importância dos nossos familiares, né? Que são as pessoas que nos amam muito. Então, olha a frase que fica aí do dia. A qualidade mais universal é a diversidade, pois nada no mundo é exatamente igual. Então não tem como a gente querer dizer que as famílias precisam ser todas do mesmo jeitinho, né? As famílias, cada uma tem o seu jeito e o que importa é que eles nos amem e cuidem de nós, certo? Vamos ler a nossa frase então? Vamos! Vamos lá! Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijo, crianças. Façam atividade aí em casa e se cuidem. Pode deixar. Tchau, tchau. Oi, pessoal! Oi, Tiburcia. Oi! Olha quem voltamos pra cá! É a gente. Fala oi pra galera! Oi pra galera. Não, Esparadrapo, é um oi tipo super especial. Ah, entendi, Tiburcia. Oi super especial pra você. É isso aí! Eu sou a doutora Tiburcia, especialista em bacteriologia. Isso. E você? Ah, eu sou o doutor Esparadrapo e eu ando com ela. E nós somos os doutores palhaços SOS Alegria e a gente veio aqui pra dizer que tem palhaço na escola. Isso mesmo, Tiburcia. Eu sempre quis voltar pra escola, Tiburcia. Agora é a hora. E qual que é nosso objetivo, Esparadrapo? Qual? Aprender junto. Lógico, eu sabia desde o princípio, Tiburcia. Eu só fiz de conta que não sabia. Vamos lembrar os nossos coleguinhas que estão em casa que a gente tá sem máscara, por quê? Porque a gente mora junto, né, Tiburcia? Infelizmente, eu preferia morar sozinho, mas não tô na faculdade ainda. Ô, né, chega! Era só pra falar que a gente tá sem máscara porque a gente mora na mesma casa e convive junto. Isso. Mas quando você tiver contato com uma pessoa que não é do seu convívio familiar... Tem que usar máscara, Tiburcia. Nem que pareça um bandido, mas tem que ficar usando a máscara no rosto, né? Não, Esparadrapo. Quem usa máscara agora é um super-herói, sabia? Ah, é verdade, Tiburcia. Eu não tinha pensado nisso. E você que tá aí na escola, não esquece que você precisa utilizar a máscara sempre, né, Isso, Esparadrapo? e no lugar certo, né, Tiburcia? Cobrindo o narizinho e cobrindo a boca, porque tem gente que usa Isso. máscara aqui, né, Tiburcia? Ai, daí não protege, né, Esparadrapo? Aí você nem tá sendo um super-herói de verdade. É verdade, se for pra usar ela no pescoço, pode usar um cachecol e não uma máscara. E olha, na escola, você que tá na escola precisa ter muitos cuidadinhos, tá bom? Ao sair de casa, leve sempre máscaras guardadas num lugarzinho adequado e limpinho para que você use e troque quando a sua já estiver utilizada. Isso mesmo, né, Tiburcia? O reserva sempre é importante, igual no time de futebol. Então, leva dentro de um pacotinho ou num potinho a máscara que fica limpinha para você trocar. Tiburcia, na minha escola tem um potinho pra colocar máscara suja e pegar máscara limpa. Na verdade, pegar limpa e depois colocar suja, senão a suja limpa, né? E se você ficar confuso, perdidinho, pede ajuda pra professora que ela vai te ajudar. Ela tá preparada para isso. Isso mesmo. Outra coisa que não pode é ficar colocando a mão no rosto, né, Tiburcia? Não, você não deve colocar as mãos no seu rosto, nem no olho, em nada, nem ficar tocando na máscara, porque contamina, né? E quando coçar o olho, Tiburcia, o que que faz?
Ah, esparadrapo, não pode ficar colocando a mão no rosto, no ouvido, no olho, todos esses lugares. Se você for tocar no seu rostinho, que a mão esteja higienizada, lavadinha e com álcool gel, né? Ah, passar álcool em gel antes de coçar o olho. Muito Não, legal. esparadrapo, se colocar álcool gel na mão, o olho vai arder, daí você vai ficar assim, não Ah, vai é conseguir verdade, enxergar Tiburcia. nada, Não, melhor entendeu? não então. Tem que lavar a mãozinha pra coçar o olho. Entendi. Então, não esqueça de colocar sua máscara limpa num localzinho adequado para você trocar depois, tá? Isso. E a suja você pode jogar no meio da sala, qualquer coisa. Não, esparadrapo! Não pode jogar no meio da sala, eu sabia. Pode! Tem que guardar também num localzinho adequado para levar para casa e depois lavar. Ah, entendi, Tiburcia. Eu sabia. Só tava Entendeu? testando você, ver se você sabia, Não Tiburcia. pode colocar máscara suja em qualquer lugar, jogar no chão ou nesses lugares, porque ela tá contaminada, esparadrapo. Isso mesmo, Tiburcia, é verdade. E pra você que tá em casa, a gente também tem uma super dica. Você precisa utilizar a máscara sempre que sair de casa, tá bom? E quando tiver contato com pessoas que não são de dentro da sua casa. Às vezes aparece alguma visita. O carteiro, né, O Tiburcia? carteiro, isso. Vai receber o carteiro, né, esparadrapo? Precisa colocar a máscara bem certinho. Isso. Na minha casa eles pedem pra assinar o papel, meu pai vai lá e assina, mas ele sempre vai de máscara, Tiburcia. E depois não esquece de utilizar o álcool gel, lavar as mãos, para que você fique protegido. Porque aí, esparadrapo, sabe o que acontece? Se a gente se protege, esse vírus vai embora logo, esse mocorongo vírus vai para outro lugar, sabe? Ele desiste da gente. Pra outro planeta, né, Tiburcia? Mas e se eu tiver contato com o cachorro? Mas esparadrapo, o cachorro não precisa usar máscara, mas é sempre bom que você esteja limpinho, né? Ah, entendi, Tiburcia. Para proteger os animais também. É, porque o meu cachorro, ele não usa máscara mesmo, Tiburcia, e ele fica lá fora. Então, mas o cachorro é outra coisa, esparadrapo. Esse vírus tem pego os humanos desprevenidos, entendeu? Entendi, Tiburcia. Mas é sempre bom cuidar. Higienização, cuidado, é sempre o melhor remédio. Entendi. E se eu tiver dúvidas, eu posso ir falar com a professora na escola? Olha, isso é muito legal que você falou, porque a escola está à sua disposição. Não é porque a gente está passando por esse momento conturbado e tonto que você vai deixar de estudar. Na verdade, estudar agora é uma boa forma da gente manter a nossa cachola e o nosso miolo mole em dia. Você vai deixar a tua cachola e o teu miolo mole em dia, Tiburcia, duvido. Estudando, esparadrapo, é por isso que a gente está aqui. E como você falou, se você tiver dúvida, você pode ir até a escola, tirar as dúvidas, você marca horário com a professora e não se esquece de ir como um super-herói. Marca horário com a professora, Tiburcia, igual com o médico. Ah, essas professoras são importantes também, né, Tiburcia? Você não sabia que os professores são quem salvam o mundo? Já imaginou se não existisse professores? É verdade, Tiburcia. A gente não ia ficar sabendo de nada, esparadrapo. Ai, que terrível, né? Por isso a gente tem que cuidar dos nossos professores. Eu gosto da minha professora, Tiburcia. Eu também gosto. Então, fica aí a dica pra você se cuidar, tá bom? Pra que logo tudo isso passe, né, esparadrapo? Porque eu vou falar a verdade pra você. Às vezes eu fico com o maior medo, sabe? Medo mesmo. Eu também, Tiburcia, imagine! Tá todo mundo falando que tem que tomar vacina, mas eu morro de medo de vacina, Tiburcia. Mas esparadrapo... Aquela agulha! Mas esparadrapo, a vacina é uma coisa muito boa, sabe por quê? Porque a vacina vai ajudar o seu organismo, o seu corpinho a combater aqueles vírus malvadão, entendeu? Eu sei, Tiburcia, mas as minhas pernas tremem, Tiburcia. Só de pensar já começa a tremer, Tiburcia, e minha mão começa a ficar suada. Calma, esparadrapo, respira. Esparadrapo, o medo é um sentimento que a gente sente meio mais ou menos por aqui, ó. Eu sinto aqui, ó, o corpo inteiro, tipo. E o coração, quando a gente sente medo, o coração fica acelerado. Isso. Ele bombeia sangue pras pernas, assim, as pernas começam a tremer, sabe por quê? Por quê, Tiburcia? Eu não sei por quê, mas acontece. É o instinto de sobrevivência. As pernas tremem, que é pra gente sair correndo. Mas calma, não corra. Se você tiver medo da vacina, igual o esparadrapo, respira fundo, mantenha calma, porque a vacina é uma coisa super importante pra você ficar saudável, tá bom? Tiburcia passou. O medo, esparadrapo, é igual um bichão, assim, tipo um dragão enorme, que ele sai correndo atrás da gente. Tá voltando, Tiburcia. Mas, esparadrapo, conversa com o seu medo. Se você começar a conversar com o seu medo, você vai ver que ele nem é tão feio assim. Tudo vai ficar bem, tá bom? Ah, entendi, Tiburcia.
Não tem problema ter medo, esparadrapo. Lógico que não, tipo, eu continuo sendo valente, né? Você O mesmo tendo medo. importante é a gente ter coragem. Entendeu? Tipo, eu tenho coragem. Somos super-heróis. Depois que passa a vacina, eu sempre tenho coragem, tipo. Ei, sabe uma coisa boa pro medo? O quê? São as emoções positivas. Ai, que legal. Eu gosto dessa parte, tipo. E você sabia que as emoções positivas, elas ajudam a aumentar a nossa imunidade e combater doenças? Sério, tipo, se a gente fica tipo um super-herói positivo? Sabe como as emoções positivas nascem? Como, tipo? As emoções positivas nascem fazendo coisas legais. Que tal se você começar a fazer muitas coisas legais, hein? Para que você fique cheio de emoções positivas e combata todos os vírus e todas as doenças. Eu gosto de fazer coisa legal, tipo, tipo jogar videogame, tipo ficar assistindo desenho, tipo todas essas coisas, Esparadrapo, mas não só isso. Você pode causar emoções positivas também dentro da sua casa. E como que faz isso, tipo? Que tal você deixar a sua mãe feliz? Organiza o seu material antes da aula, deixa tudo arrumadinho. Ela vai ficar feliz, vai te dar um beijão. Isso vai causar emoções flutuantes felizes dentro da gente. Tipo, porque quando eu deixo tudo jogado no meio da casa, minha mãe briga. Fazer coisas boas, ser gentil. Ai, é tão legal porque aumenta a nossa imunidade e deixa o coração cheio. Combinado, tipo, vamos fazer coisa positiva então. Feito? Feito pra você também? Combinadinho de dedinho, à distância, mas com o coração bem pertinho, tá bom? E agora, tem o quê? Palhaço na escola. Isso mesmo. E a gente tá convidando você. Vem aprender com a gente. Aí sim, tipo. Até a próxima, amiguinho. Tchau, pessoal.